Aqui estamos para iniciar mais um programa que vem discutir com você cidadania e serviço público. É um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje nós temos um convidado especial, Carlos Leone Fonseca da Cunha. O Leone é o atual presidente da AFRESP, acabou de ser eleito. A AFRESP é a Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Uma conversa muito importante. Falamos de reformas e de outros assuntos. Vamos lá? Venham! Estamos aqui com Carlos Leone Fonseca da Cunha, presidente da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Aliás, eu vou te chamar de Leone para ficar mais fácil a nossa conversa, né? Você é mais conhecido como Leone. Você tomou posse agora, foi eleito pela diretoria agora, para a diretoria agora, há pouco tempo, acabou de tomar posse, e eu não podia deixar de iniciar falando com você sobre a AFRESP. Então, eu queria que você desse um alô, qual é o trabalho da AFRESP, o que é a AFRESP e projetos que você tem com a nova diretoria. Com você, Carlos, pode falar. Obrigado, viu, Gozzi? Assim que eu assumi aqui a presidência, uma das primeiras pessoas que me procurou para até reforçar a importância da parceria foi o Gozzi. Então, eu gostaria de, primeiro, destacar que me senti muito acolhido dentro da federação pelo Gozzi e, inclusive, dizer que nós vamos trabalhar muito em conjunto. Eu tenho certeza que nós vamos ter boas jornadas juntos. Mas, respondendo a sua provocação, a sua pergunta, Gozzi, a AFRESP, ela representa os agentes fiscais de rendas, né? Como também o Sinafresp, que é o sindicato, mas ela tem uma característica especial, né? Porque ela presta serviços aos associados de natureza associativa, né? Importante. Dentro desses serviços que presta a AFRESP aos associados, os fiscais, nós temos a AMAFRESP, que é a assistência médica da AFRESP, que é um plano de autogestão, aliás, muito bem conceituado, todo mundo usa a AMAFRESP como uma referência, e por conta desse trabalho de assistência médica, nós contamos com praticamente 20 mil filiados, que são os próprios agentes fiscais de rendas, quanto os seus familiares, né, pessoas ligadas a eles, que participam do nosso plano. Mas a AFRESP também tem uma representação política da classe, né? E isso que a gente destaca, quer dizer, prestação de serviço e representação política. Vocês, a associação, o atendimento médico de vocês é muito conhecido, é muito famoso. Eu acho que aqui, não sei no Brasil, mas acho que no estado de São Paulo, não conheço outra entidade que tenha um atendimento já organizado como um atendimento médico dentro da própria AFRESP, né? E, aliás, foi exemplo para muitas entidades que procuraram a AFRESP para saber como é que isso funciona. É verdade, Gozzi. A gente está, no momento agora, tendo em vista a questão salarial, né, que atinge todo o serviço público, né, não é só aos agentes fiscais de rendas, né, mas nós estamos tendo que fazer com que esse serviço de assistência médica seja não só de alta qualidade, como sempre foi, né, mas agora nós temos um desafio adicional. Ele tem que ser mais barato, né? Não preciso dizer, afinal de contas, estou em quem conhece o assunto, né? Quer dizer, tanto os fiscais, os agentes fiscais de rendas da Ativa, perderam
substancial parcela do seu salário, quanto os aposentados, né? Não só perdendo, como também tendo acréscimos de descontos ligados aí à Previdência. Ou seja, o nível ficou... a entidade e a sua assistência médica está num patamar superior ao que os fiscais podem suportar agora. Então, nós temos que fazer um desafio enorme, sair de um plano de saúde de qualidade, mantendo a qualidade para um preço menor. E nós vamos fazer isso, viu, Gozi? Porque nós já estamos trabalhando firmes nessa meta, né, de redução de 25% do total do custo desse serviço. E, olha, a gente já está com boas novidades aí para anunciar. Eu diria que nós vamos fazer um ajuste, que é óbvio que a crise acelerou, mas ele vai ser muito útil, inclusive, para a gente fazer talvez uma nova rodada entre todos os planos de autogestão para mostrar um grau de eficiência diferente do que a gente vinha experimentando, com a introdução forte da informática e de conceitos de gestão técnica da saúde. Vai ser muito interessante. Nós vamos querer compartilhar essa experiência com as demais entidades que têm o seu plano de gestão. Muito bem, muito importante isso, viu? Porque os servidores sofrem muito com essa questão de assistência médica. Agora eu vou entrar um pouquinho em coisas importantes para não só os agentes fiscais de rendas, mas para os servidores em geral. Você, agente fiscal de renda, trabalha com tributos, você trabalhou na Secretaria da Fazenda, ocupou alguns cargos, inclusive, na Secretaria da Fazenda. Você continua na Fazenda ou você está afastado para a Fresp? Por conta da lei, né, que permite que as entidades de representação estadual tenham um afastamento dos seus diretores, né, eu estou afastado nesse momento. Até então, né, até a eleição e até a posse, eu estava exercendo a função clássica, né, dos agentes fiscais de rendas. Eu fazia parte da fiscalização direta de tributos, trabalhava na Lapa, na Delegacia Tributária da Lapa. Um trabalho muito bom, eu gosto muito do trabalho da fiscalização. Pena que ele não é tão conhecido, é muito complexo, Gozi, muito complexo. É difícil imaginar nessa complexidade que nós temos da questão tributária, principalmente ligada ao ICMS, que um grupo de pessoas tão dedicadas e tão competentes seja capaz de fazer um trabalho como a gente faz. Mas é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que merecia ser conhecido com mais detalhes e mais atenção da sociedade. Realmente, isso a gente vai trabalhar muito, viu, Gozi? A nossa proposta é trabalhar principalmente mostrando para a sociedade, para o governo, por que não, né? Aliás, principalmente, como é a complexidade, a importância desse trabalho e como a gente faz esse trabalho. É muito interessante. Não é só o aspecto da fiscalização direta. Eu não sei se, lógico que você sabe, mas desenvolvemos, implantamos e operamos a nota fiscal eletrônica. Pra você ter uma ideia, Gozi, os fiscais é que desenvolveram isso. É um sistema, esse é talvez dos mais... talvez seja o maior sistema de transação online do mundo, eu não estou exagerando. Talvez seja o maior do mundo, com 22 milhões de transações por dia. Você imagina todo empresário que é contribuinte do ICMS, ou mesmo que não seja contribuinte, mas equiparado a contribuinte, esteja emitindo emitindo uma nota fiscal agora, nesse momento, são vários, emitindo agora, e o sistema online sem cair, nunca caiu. É fantástico, é fantástico. E você vê, esse resultado ninguém enxerga. É lamentável isso. Por exemplo, nos últimos 2 PEPs, que são os programas de parcelamento, né, fizeram negócios, parcelaram seus débitos, contribuintes que haviam sofrido auto de infração e imposição de multa, na ordem de
14 bilhões. Isso é um trabalho de toda uma corporação e que pouco se vê. Muitas vezes sai na imprensa notícias de operações, né, visando coibir fraudes estruturadas, né, contra a questão tributária, quer dizer, fraudando, sonegando impostos, né? E aí o que acontece? O fisco, que é o grande organizador dessas ações, ele sempre aparece como uma segunda força, né? Como um apoio. Não, na verdade, fomos nós que organizamos tudo aquilo, que descobrimos a fraude, estruturamos a forma de combater. Isso tudo precisa vir à tona. Quando a gente está fazendo isso, é óbvio que nós estamos enaltecendo, defendendo um segmento do serviço público, que é, no caso, os agentes fiscais de rendas do Estado ou o fisco paulista, né, do Estado. Mas, no fundo, Gose, nós estamos enaltecendo a importância do servidor público. Porque quando eu assumi, no dia da posse, eu destaquei muito fortemente no discurso de posse. A sociedade vai ter que entender, e parece que esse é o lado, se há que há um lado positivo nessa crise toda, né, pandêmica, mas o pessoal viu que o serviço público é fundamental. Por quê? Porque a gente trata do comum, daquilo que atinge a todos, e a gente traz o comum para... Essa é a nossa função como agente público, nós trazemos o comum para ser o padrão. Né? O comum é o padrão, né? E a gente precisa cuidar do comum, daquilo que é comum a todos. E o servidor público, nesse momento, sofre uma injustiça enorme, né? Que a gente precisa, a todo momento, todos nós, a federação, todos nós precisamos combater. Maravilha. São vários servidores aí no serviço público, trabalhando aí de ponta, e às vezes não percebem que, na verdade, nós dependemos do trabalho de vocês, né? Vocês são os arrecadadores para o Estado, né? Os que controlam, não arrecadam, mas controlam a arrecadação para o Estado. Isso é muito importante. E aí, você é um grande conhecedor. Eu queria perguntar para você sobre a questão da reforma tributária. Nós temos lá a reforma no Senado, a reforma na Câmara, a reforma tributária solidária que um grupo de servidores apresentou. Como é que você vê que tipo de reforma realmente nós precisamos para um Brasil que se desenvolva e que diminua a pobreza? Góes, essa pergunta é muito boa. Eu lido com o assunto reforma tributária direto desde 1992. Em 92 eu assumi a diretoria, eu era diretor do Sinafresp, e o assunto reforma tributária, naqueles anos, no início dos anos 90, veio aquecido esse tema, né? Foi emenda ponte, imposto único, vem tudo daquele momento, depois CPMF, né? Mas vem tudo daquele momento. E eu aprendi a lidar com essa questão da reforma tributária e outros episódios, e agora, outra vez, muito forte. A questão da reforma tributária, ela sempre será uma questão extremamente complexa. No fundo, nós estamos discutindo quem vai pagar a conta. Esse debate, na minha opinião, ele não consegue ser encerrado. Você tem melhorias ou reformas episódicas, né, em pontos, em alguns pontos, mas no todo, que é a grande reforma tributária que todo mundo fala, que precisa ser feita, ela não tem condição de ser feita antes da reforma política. Porque quem decide qual vai ser essa reforma tributária, o processo de decisão ele está enviesado com a questão do processo político ainda não reformado. É impossível fazer essa reforma que seja com aqueles princípios que tanto empresários como cidadãos querem, com a estrutura política que nós temos. Ela não, eu particularmente não apostaria as fichas
numa reforma tributária. O que eu acho que a gente pode fazer de concreto nessa área, e, aliás, a minha carreira dentro da Secretaria da Fazenda, apesar de eu ser, nesse último momento, da fiscalização direta de tributos, eu passei bastante tempo na informática da Secretaria. Fui diretor de informática há muito tempo, promovi lá atrás com um grupo fantástico de colegas a modernização da Secretaria da Fazenda, a informatização da Secretaria. E eu posso te dizer o seguinte, nós ainda temos que nos ocupar da reforma da administração tributária. Fizemos essa modernização, os estados fizeram essa modernização, porém, cada um no seu próprio território, no seu próprio estado. O que nós precisaríamos agora é fazer uma reforma da harmonização tributária, porque o que desagrada os contribuintes, é óbvio que a carga tributária pesa, mas o que mais desagrada, ou desagrada tanto quanto a carga, é a burocracia tributária, é a complexidade tributária. Então, se a gente, administradores do fisco, nacionalmente, né, todas as administrações fiscais, tivessem uma harmonização, um sistema que permitisse o contribuinte não entender, que seja necessário o contribuinte entender de 27 legislações, 27 grupos de obrigações tributárias diferentes em cada estado, quer dizer, é inadmissível que uma empresa, ainda mais quando ela tem base em vários estados, como é que ela pode manter um departamento fiscal com tantas diferenças para o mesmo tributo como é o ICMS? Essa questão é que precisa ser atacada. E ela não necessariamente é um assunto de reforma tributária. Ele é um assunto de reforma da administração tributária. Isso está na nossa competência. E eu apostaria mais nesta discussão do que da reforma tributária, Góes. Ou seja, a organização, na verdade, da busca da fiscalização dos recursos, né? Isso, na simplificação, na desburocratização e na uniformização. Nós precisamos ter uma administração. Quando eu falo isso, não é que que desapareçam os aparelhos estaduais, mas nós vamos trabalhar do mesmo jeito em 27 estados, ou estados e Distrito Federal, né? É lógico que a gente precisa harmonizar. O contribuinte não aguenta mais esse nível de complexidade que decorre do nosso afastamento, né? O afastamento entre as administrações tributárias. Você falou da importância de termos primeiro também uma reforma política, né? Você veja bem, nós estamos lá pensando, também já discutimos isso, da questão da reforma política, antes de tudo, reforma tributária, mas o que, na verdade, está em andamento forte aí, especialmente agora na eleição do novo presidente do Congresso, da Câmara e do Senado, é exatamente uma reforma chamada de reforma administrativa. Uma reforma que trata de mexer, pelo menos a impressão inicial, de mexer com a questão dos servidores públicos, mas que vai muito longe e que parece que atinge muito também o cidadão brasileiro. O que você acha disso? Como é que você vê essa reforma administrativa e o momento de fazê-la? Bom, parece que realmente esse assunto, até porque, com a aparente impossibilidade de se fazer uma reforma tributária, tendo em vista até o que aconteceu com o país no último ano, com o mundo, mas a nossa pauta agora ainda está fortemente apoiada na questão da pandemia, né? Nós vamos ter aí uma discussão forte no Congresso, acredito, sobre o auxílio emergencial, né? Essa questão da economia, né? Eu acho que a reforma tributária, se a gente considerar que ela estaria inserida numa pauta econômica, eu acho que ela não vai vingar. Mas a reforma administrativa é uma recorrente, ela é recorrente também, e ela pode, aproveitando esse vácuo, aparecer com bastante destaque. A questão, Góes, é que assim,
aí nós vamos ter que nos mobilizar, né? Aí a importância de uma federação, das associações, né, dos sindicatos, porque a tendência de acontecerem coisas absurdas nesse processo é enorme. Nós não podemos pensar num país com tanta desigualdade, porque o serviço público, ele não é como a gente falou agora há pouco, né, que eu estava falando do discurso de posse, nós tratamos do comum. Na questão de um país como o Brasil, de tantas desigualdades, sem o serviço público, você não consegue minimizar os efeitos dessa discrepância de renda dentro da população. Quer dizer, é impossível sem um serviço público. É impossível ser um bom serviço de educação, é impossível ser um bom serviço de saúde, é impossível ser uma boa administração tributária. A questão é que vem enviesado, essa discussão vem enviesada, ela vem como uma plataforma política e quanto mais ela estiver próxima de uma eleição, isso fica mais palpitante, porque, infelizmente, uma parcela da população, mas infelizmente, mas isso é em qualquer lugar, uma parcela da população não enxerga isso. Então, eu acho que não terá outro caminho para nós, servidores públicos, a não ser nos juntarmos e mostrarmos para a sociedade, fazer a contra-propaganda, né, que é fortíssima em relação ao servidor público. Agora, a gente também tem que reconhecer que há uma disparidade entre o tratamento dos servidores públicos nos diversos poderes, né? Isso também não ajuda a gente, né? Você vê, os servidores públicos do Poder Executivo, eles estão espremidos e há muito tempo, né? É difícil você conseguir fazer a população entender que há servidores no Poder Executivo, há servidores no Poder Legislativo e também no Judiciário, diferentes em tratamentos de carreiras, em até nível salarial. E essa é uma questão que nos divide, né? Nós não podemos negar também que nós temos as nossas divisões, né? E isso também complica nesse momento em que a gente precisa se unir. Mas vamos ter que chegar num momento agora de organização. Temos que enfrentar esse problema. E aí, as lideranças, como a sua, muito destacado, a minha, naquilo que eu puder ajudar, nós vamos ter que ajudar e conseguir a união, apesar de tantas diferenças e apesar de tantos ataques, mas nós vamos ter que fazer o trabalho. Muitos críticos têm levantado a questão de que a reforma administrativa não está simplesmente preocupada com questões de servidores públicos, de serviço público, mas preocupado em organizar uma forma de que o estado do bem-estar social saia um pouco do que é hoje, do pouco que é hoje, né? E que parte do serviço público seja encaminhado para a iniciativa privada, o que poderia ter um problema na educação, na própria saúde, na própria segurança. Passamos por esse risco? Olha, eu sim, não posso. A resposta é positiva, porém a gente já tem que enxergar, né, que boa parte desses serviços essenciais, como de educação e saúde, já passam já são privados. Eu aqui na abertura falei da Amafresp, né, que é um serviço de saúde organizado por nós mesmos, né, para nós mesmos, né, mas olha que já é uma privatização, de certa forma. Nós não confiamos já na saúde pública, né? Quem pode se organizar e sair já faz isso. A educação também é a mesma coisa, né? Boa parte até dos servidores públicos matriculam seus filhos ou tentam matricular, quando há possibilidade, na escola, não na escola pública, né?
Então, esse é um quadro que nós já enfrentamos, né? Agora, a questão da privatização de alguns serviços públicos, eu acho que assim corre-se esse risco, mas é o que é o que a gente estava conversando aqui em relação ao último bloco, né, da última pergunta. Nós temos que nos unir e falar, não pode, porque não essa onda de extremo liberalismo não serve para um país com as diferenças de renda que nós temos aqui no país. Não adianta a gente querer ter um comportamento de país desenvolvido enquanto a gente não chega lá. Não, isso é um discurso político, né? E aí eu acho que o servidor público, nós temos que começar a fazer a política também. Lógico, as entidades fazendo a sua parte, mas nós vamos ter que eleger também pessoas que tenham como visão diferente dessa onda de extremo liberalismo que tem atingido a gente nessa última onda política, né? Então, se apresentar, contestar e fazer política. Não temos outro caminho. Não tem. Nós vamos ter que nos organizar para isso. Que o servidor público ele tem uma característica, e isso atinge as entidades, acredito. Nós somos do trabalho, né? Nós queremos executar a política pública, né? E a gente às vezes esquece de que nós estamos defendendo muito mais do que a política pública, aquela a qual a gente se vincula, seja tributação, seja ensino, seja saúde, né? Nós estamos defendendo uma sociedade que, sem o servidor público, ela está mais desamparada, né? Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que adora conversar com você, falar sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa. Ficamos aguardando você.